Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, casa de Deolindo Amorim, seu fundador, o sonhador que teve a criação a tangibilização desse sonho aqui no ICEB, que é certamente um projeto do plano espiritual. Temos Jorge Andréa como presidente de honra e tantos outros luminares que trouxeram o ICEB até aqui e continuarão a nos ajudar para darmos continuidade ao Instituto. Neste instante, Jesus querido, nós te rogamos aceitar as nossas vibrações que dirigimos ao teu coração, agradecendo-te todas as bênçãos com que tens pavimentado nossas existências ao longo de nossa trajetória. Nós ainda te rogamos, Mestre amado, a bênção por sobre todos os nossos irmãos neste planeta que tão amorosamente diriges. Muito especialmente Jesus, nesta hora, ao te pedirmos autorização para invocarmos Maria, nossos anjos da guarda e nossos amigos espirituais queridos. Ainda estendemos este nosso pedido para que de tuas mãos vertam as vibrações dos raios de tua inteligência e de teu coração as vibrações para o coração e a mente de nosso querido irmão, amigo, companheiro, Charles Kempf, que vai nos trazer hoje as repercussões, o resultado de suas pesquisas sempre profícuas, generosas, sobre Kardec, o período Kardec. Então, muito agradecidos todos nós aqui do ICEB, Charles, mais uma vez, por estar aqui conosco, em mais um encontro de estudo para partilhar essas descobertas maravilhosas de que você tem sido esse portador generoso. Charles Kempf é francês, nós sabemos, estamos vendo, é engenheiro formado pela École Nationale Supérieure des Mines de Paris, está aposentado, teve primeiro contato com o espiritismo em 1986, é trabalhador no movimento espírita francês desde 1991 e internacional desde 1994. Dirige o Centre d'études spirites Léon Denis, em Mulhouse, França, desde sua fundação em 1997. Foi membro do Comitê de Organização do 4º Congresso Espírita Mundial em Paris, em 2004. Foi membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, de 2004 a 2016. Secretário-geral do Conselho Espírita Internacional, de 2012 a 2016, e responsável pela coordenadoria da Europa do Conselho Espírita Internacional, de 2007 a 2018. Membro do Movimento Espírita Francófono desde 2014, membro do Comitê de Redação da Revue Espírita, membro do Grupo de Trabalho da Enciclopédia Espírita, ex-presidente da Federação Espírita Francesa, de 2018 a 2022, e pesquisador sobre a história do Espiritismo e Allan Kardec, e expositor espírita aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o que sempre nos dá muita alegria e é uma honra nós recebermos o nosso querido companheiro. Sempre muito bem-vindo, Charles. Somos todos ouvidos. Obrigada. Oi, Nádia. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente por mais essa oportunidade, né, de darmos continuidade a essas exposições, né? Na realidade, a gente não chegou ainda ao Rivai, né? A gente ainda está ao Kardec, a gente ainda está no Rivai, mas logo, logo a gente chega no Kardec, né? Inclusive, aqui não estou em casa, estou na casa de um amigo, né? E estou vendo aqui que ele coloca cheio de coisas para os passarinhos, está cheio de passarinhos aqui na minha frente. Que beleza! Né? Uma coisa incrível, né? Um abraço para o Dominique. Isso, e eu queria agradecer, né, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né, o Deolindo Amorim, Jorge Andréa, né, por essa oportunidade, né, que realmente, né, de fazer essas lives, e espero que eu possa trazer, né, alguns
trechos desse exemplo lindo que o codificador nos deixou, né? E que isso possa nos servir a cada um de nós, né? Para esse trabalho de reforma moral, né? De seguirmos os passos e o exemplo que ele deu. Então, vamos lá, Charla? Então, os mais recentes achados, né, sobre o período Kardec, na última vez a gente parou nesse slide aqui. Não, esse é um slide que eu acrescentei, né, ao seu pedido, Nádia. Isso, então vamos lá, vamos a ele. Você falou essa imagem aí à esquerda, é conhecida como sendo a do Kardec jovem, né? Sim. Mas essa aqui à direita, né, que é um menino super parecido com esse da esquerda, é vamos dizer assim, de um pintor Monvoisin, né? Monvoisin que inclusive ficou espírita e conheceu Kardec, né? E você vê então que é a mesma pessoa, né? Ou seja, o Monvoisin fez como a gente fala, autoportrait. Ele se pintou ele mesmo, né? Sim. Essa à direita é um quadro que existe em Buenos Aires, no Museu Nacional das Belas Artes, né? Porque o Monvoisin viveu essa juventude justamente na América Latina, né? Inclusive em Buenos Aires, né? E outro quadro que ele fez dele jovem, ele deu como doação à sociedade, a Kardec e Amélie, né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E esse quadro, então, né? Que à esquerda, que é equivocadamente atribuído como sendo o de Kardec jovem, né? Na realidade, né? Quase com certeza, o quadro que representa Monvoisin jovem, e não Kardec, né? Embora eles parecem, né? Eles têm, assim, um ar de família, os dois, né? Sim. Mas não é de Kardec. Esse quadro, né? Que o erro vem daqui da França mesmo, né? Quando fizeram o congresso em 1925, né? Foi lá que disseram é o quadro de Kardec jovem, mas na realidade não é, do Monvoisin. Quem quiser ver, né? Pois não? Desculpe, termina, por favor. Quem quiser ver pode verificar o Coinsac Monvoisin, né, na Wikipédia francesa, né, que tem uma página, um artigo, né, inclusive com esse quadro que nossos irmãos lá que moram em Buenos Aires podem ir lá no museu, provavelmente, né, observar esse e muitos outros quadros que o Monvoisin fez nesse período que ele morava na América Latina, né? Você vê que ele foi um pouco mais velho de Kardec, né? Nasceu 31 de maio de 1790, Isso. né? Quer dizer, tinha 14 anos mais velho de Kardec. E, então, né, esse início do século XX, de 19, desculpem, ele morava, então, na América Latina, né? Entre outros, em Buenos Aires. Você Então, disse que você está dizendo que ele também esteve no Chile, é isso? Estava no Chile e estava na Na Argentina. Argentina. Na Argentina. Isso. Esse quadro que ele doou ao casal Rivail Sim, é o de esquerda. Está aí ou está na Argentina? Esse quadro é provavelmente parte dos quadros que foram espoliados pelos nazistas em 1940, lá da Maison des Spirites. Ah, tá. Faz parte daquele lote de quadros que desapareceram. Aquela coisa horrível. Isso. Então, era só para deixar isso claro, né? Que muita gente, né, considera esse Kardec jovem, na realidade, como podem ver, né, os traços fisionômicos, né, exatamente iguais ao de Monvoisin. E continuando, então, a gente tinha parado aqui, né? Você lembra? Muitíssimo bem, muitíssimo bem. Né? Agradecendo a você que nos deu este furo de reportagem, que constitui a nossa capa, essa carta linda. Você nos ofereceu isso e nós publicamos com muita alegria na revista Cultura Espírita e está no nosso livro, que nós vamos lançar em breve, com os 4 furos que nós demos na revista Cultura Espírita em seus 10 anos. Nós vamos, se Deus quiser, retomar a periodicidade da revista. Mas agradecendo a você mais uma vez este furo de reportagem. De nada, né? Então foi a espiritualidade, né, que quis que essas cartas chegassem até nós, né? Podem ver
parte de imagens dela na tela, desculpe, do lado direito, né? E isso, né, Mademoiselle, né, essa letra, né? E embaixo a assinatura, né, HLD Rivai, né, chefe da instituição, isso é a letra mesmo de Kardec, né? Datada de Paris, 13 de agosto de 1831, né? Ou seja, foi a primeira carta que o jovem Hippolyte Rivai escreveu e enviou para Amélie Boudet, né, que ele tinha encontrado uma vez só, como ele mesmo diz na carta, né, e que nisso, né, é ela que tem que ser minha esposa, né, e foi recíproco, né, a correspondência foi perfeita, né. Só que naquela época não era tão simples assim, né. Antes de os filhos se corresponderem, né, a mãe de Kardec, né, Jeanne-Louise, escreveu uma carta para Julien Louis Boudet, né, que foi o pai de Amélie, e só quando recebeu a autorização do pai, né, é que autorizou eles a se corresponder diretamente, né. Amélie conservou a carta, né, inclusive chegou até nós hoje, né, que temos esse original, né, que em breve será colocado lá na Biblioteca Nacional de França, né, para ser colocado à disposição da humanidade inteira. E, inclusive, essa carta também já está no portal Projeto Kardec, né, da Universidade Juiz de Fora, né? Quem quiser ver, fazer download de alta definição, da tradução e tudo mais, está lá à disposição. E nós temos outra carta ainda, né, que foi uma segunda carta que a Jeanne-Louise, né, a mãe de Hippolyte, enviou para Amélie, né? São esses dois documentos que a gente tem naquela época. Bom, eu não sei se a gente pode ler, eu coloquei aqui, né, se você quiser, dar Isso, queremos. uma lidinha, né, porque Olha é só, muito bonito. Charles, vamos fazer o seguinte: nós estamos estudando, não Uhum. vamos nos apressar, nós vamos estudar tudo que você nos oferece, sempre com essa fidedignidade, com essa seriedade de pesquisador. Se não der tempo hoje, nós vamos estender um pouco depois. Vamos tranquilamente estudar. Vamos lá, então. Então, ele escreve, isso já é a tradução em português, né? Senhorita, minha mãe acabou de receber a resposta do senhor vosso pai, à solicitação feita por mim através dela. Apresso-me em aproveitar dessa permissão, né, de se escrever diretamente, né, que ele, o pai de Amélie, né, me concedeu, para vos exprimir diretamente toda a alegria que esse consentimento me proporcionou e quanto feliz eu seria que a vossa determinação pessoal corresponda à minha expectativa. Né? Você vê como é que ele introduz, né? O seu pai autorizou a pedido da minha mãe, autorizou que eu pudesse escrever diretamente para você, né? E era assim, né? Então ele realmente dizia a ela, né? A gente vai ver mais adiante, né? Né? Chamando ela, né? Para noivar ou para casar, e ele dizendo, né? Com a esperança que a sua resposta, né? Corresponda também à minha expectativa. A gente não tem a carta dela para ele, a resposta, né? Porque ela conservava tudo, né? Todas as cartas que a gente tem são as cartas que Rivai enviou para Amélie. Cartas de Amélie para Rivai, a gente quase não tem. Tem algumas poucas que apareceram recentemente, né? Porque ela conservava muito mais as cartas e as coisas, né, do que ele. Então, continua ele, confesso-vos que ouso um pouco acreditar nisso, através da carta do senhor vosso pai e também pelo que me foi relatado pelas senhoras Musset e Boisset. Então, o Julien Louis Boudet diz, sim, ela está animada, ela realmente, né, a expectativa dela também corresponde com a dele, né? Ele se antecipou um pouco. E depois ele fala também de senhoras Musset e Boisset, né, que foram duas senhoras que eles conheciam, né, que moravam lá perto. O endereço, né, que ele funcionava lá, Rue de Vaugirard e depois Rue de Sèvres, né, moravam tudo perto lá e se conheciam, né? Então foram essas senhoras que de uma certa maneira arranjaram, né, entre aspas, esse casamento, né? E aí elogiaram e tudo mais, né? Vamos continuar.
Essa esperança, senhorita, apressa ainda mais os meus votos para a chegada do momento em que poderei exprimir-vos de viva voz as esperanças de felicidade que eu deposito nessa união. Bela linguagem. Embora só tenha tido o prazer de ver-vos uma só vez, quer dizer, eles se encontraram uma vez só, né? Essa única entrevista me convenceu de que essas senhoras em nada exageraram ao pintar-vos com cores tão gentis, né? Ou seja, as senhoras falaram bem dela, ele encontrou com ela uma vez numa reunião lá da família e dessas amigas, né? E o fato de ele ver, ouvi-la e tudo, né? Diz que realmente, né, é a pessoa que foi descrita, né, por essas amigas, né? Anseio vivamente que nenhum obstáculo venha retardar a realização dos meus desejos. Né? Ele estava até com pressa, né? Sem dúvida, não ser-vos-á uma surpresa de não encontrar nesta carta o estilo muitas vezes empregado para tais ocasiões. Né? Ou seja, naquela época, né, quando cantava, né, como vocês dizem no Brasil, né, quando faziam convite para a namorada, né, era realmente aquelas formas exageradas, caricaturais um pouco, né? E ele dizendo, ó, isso não é meu gênero, né? Vamos continuar. Ups, agora está escondido aqui. Confesso-vos, vou voltar aqui. Confesso-vos não ter nenhuma experiência nisso e não ter disposição para fazer demonstrações enfáticas cuja realidade repousa muitas vezes num sentimento demasiadamente fugaz. Né? Veja a lucidez dele, né? Sentimento real, não preciso dessa ênfase, né? Dessas pompas. Prefiro a essas vãs maneiras de demonstrações a expressão de uma estima recíproca, a única capaz de assegurar uma felicidade duradoura, ao abrigo do tempo e das vicissitudes, e eu ouso acreditar que vós compartilhais desse meu sentimento e que os nossos pais verão com maior satisfação uma união fundada nessas bases, ou seja, aquele amor sincero e verdadeiro e não aquele amor, né, de máscara, de ênfase e tudo mais. Né? Eu gostaria de assegurar-vos, senhorita, que vos encontrareis em minha mãe e o meu tio, né, que Rivai vivia com a mãe e com o tio, né, era a família dele, a mãe, o tio e ele, né? Parentes que vos afeiçoarão como uma filha e que aguardam igualmente ansiosos que seus votos se concretizem com sua chegada entre eles, né? Mostrando até que ela será bem acolhida na família, né? A senhora Musset me convida a anexar a essa carta dados referentes a meu nome, idade, etc., para que o seu pai possa ter acesso às informações necessárias para as formalidades que ele será levado a preencher em sua região. Que na época, antes de poder casar, tinha que ir no cartório de onde morava a noiva, no cartório onde morava o noivo, fazer colocar um placar no lugar público, né? Que durante um mês ou alguma coisa assim, que qualquer um que podia, não, essa não pode casar porque já está casada, ou coisas assim, qualquer um podia entrar com uma objeção, alguma coisa, né? Era um procedimento legal naquela época, né? E então ele escreve aqui embaixo, né? Aqui, Hippolyte Léon Denisard Rivai, né? Mais uma vez você vê aqui o Hippolyte escrito, como eu escrevo aqui em cima, né? Como está escrito na certidão de nascimento, só que invertendo, né? Em vez de colocar o Denisard na frente, ele coloca o Denisard atrás, né? Mas deixando a grafia de Hippolyte dessa maneira, né? É a que está no certidão de nascimento e a que ele usava, né? Então, por isso que meu chamado, né, é a gente usar o Hippolyte como ele mesmo escrevia e como está na certidão de nascimento, né? Que muitas vezes a gente vê HI, 2P, ou LY, né? Mas não, a grafia certa é essa, né? Nascido em Lyon no dia 3 de outubro de 1804, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivai, né? Advogado, e de Jeanne Louise Duhamel. Aqui tem o erro, né? Jeanne tem 2 N's, né? E o Jean-Baptiste Antoine Rivai, que naquela época tinha desaparecido,
mas que naquela época ainda estava vivo, né? Porque ele deixou o domicílio conjugal e foi morar com outra senhora lá numa outra região da França, né? Então, termina assim: perdir-vos-ia, senhorita, ser a intérprete junto da vossa mãe e ao vosso pai dos sentimentos da mais elevada consideração de minha mãe, do meu tio e de mim mesmo, expressando-lhes o quanto essa resposta foi motivo de alegria para todos nós. Aceitai, senhorita, as homenagens mais cordiais, desde que tenha a honra em estar em total devoção. Vosso mais humilde e obediente servidor, né, HLD Rivai, diretor de instituição de ensino, Paris, 13 de agosto de 1831. Então, isso foi a primeira carta que o Hippolyte mandou para Amélie, né? Nessa data que vocês veem aqui, né? Ou seja, eles casaram em fevereiro de 1832, né? Foi pouco tempo depois de concretizar o casamento, né? Então, isso faz parte desses documentos que apareceram, né? Aí tem algumas pessoas, inclusive minha esposa, por exemplo, que está dizendo, mas isso você entra na intimidade deles e tudo mais, né? Mas é tão bonito, tão sincero, tão aberto, né? Tão mostrando realmente quem eles são, né? Que eu acho que é por isso, né? Se a espiritualidade não quisesse que esse documento chegasse até nós, ele já teria desaparecido, né? Mas chegou até nós, então, né? É para ser realmente divulgado, né? Mostrando quem eles realmente eram, né? Pessoas francas, abertas, diretas, né? Sem cerimônias, sem hipocrisia, sem máscaras, né? Que para nós todos, né? É um belo exemplo que eles nos deram. E, sobretudo, Charla, para nós começarmos a entender o Kardec pessoa, né? O homem Rivail, porque isso revela o homem Rivail, um cavalheiro no mais alto sentido do termo, e revela também um momento social, porque são as formalidades dos relacionamentos, das propostas de casamento. É um documento muito importante. Eu espero que aquelas cartinhas afetivo, viu, da Amélie, que você mande para nós na revista. Nós vamos publicar com muita alegria. Ah, sim. Quer dizer, hoje, né, com aquele portal lá da Universidade Juiz de Fora, né, acho que já tem mais de 200 documentos lá, né? Então, lá já tem várias cartas de Amélie, né, que foram publicadas. Não dessa época, né, que é a resposta que ele, depois dessa carta, recebeu, essa, infelizmente, né, acho que o próprio Hippolyte não conservou, né, não chegou até nós, né? Mas nós temos ainda uma segunda carta que a mãe de Rivai enviou para Amélie, confirmando que ela seria bem-vinda, etc., né? Ou seja, uma carta da mãe, né, para a futura nora, né? Sim. E temos também uma segunda carta do Hippolyte para ela, né, explicando que em agosto de 1831 eles estavam se mudando, né, da Rue de Vaugirard, onde o local ficou já pequeno para a instituição dele, que estava crescendo, né? Estavam se mudando para a Rue de Sèvres, né? 35, né? Onde tinha um local mais amplo, né? Que Kardec, então, naquela época, conseguiu alugar dos jesuítas, né? Para fazer um instituto que ia continuar crescendo, né? Até os anos 1840, como veremos há pouco, né? Então, ele explicava a ela, né? Que ele ia ser, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de uma superintendente, né? Daquele instituto, né? Tinha inclusive um pensionato com alguns alunos que dormiam lá, né? Mas ele dizia, não, você não vai ser empregada e faxineira lá, né? Você vai ser superintendente né, ajudar a coordenar essas tarefas e o ensino e tudo mais, né? Para deixar ela mais à vontade, né? E eles acabaram casando, então, em fevereiro de 1832, está aqui, né? 9 de fevereiro, né? Essa foto, inclusive, que também de Amélie um pouco mais jovem, né? Que apareceu também em 2018, né? Que era totalmente desconhecida. Hoje já rodou o mundo todo, né? Graças a Deus, né? A gente soltou no mesmo dia que a gente achou, né?
essa foto de Amélie mais jovem, né? Mas era provavelmente já bem mais alta do que em 1832. E à direita, né, a gente tem a ata de casamento deles, né? Pode ver aqui, né? Denisard e Hippolyte Léon Rivail. Por sinal, aqui você pode ver que a grafia, né, é exatamente aquela, né, do Denisard com S e com D atrás, né? Que consta na certidão de nascimento, né, que normalmente é o oficial, né, mesmo que ele tomou a liberdade de inverter os nomes, né? E Amélie Gabrielle Boudet, esse documento também na íntegra já está também lá naquele portal da Universidade de Juiz de Fora. E esses documentos vocês não encontram mais porque estava lá no Arquivo de Estado Civil em Paris, né? E esse arquivo ele queimou durante a Comuna, né? Foram um monte de milhares e milhares de documentos queimados, né? E isso foi, né, o extrato do registro que que a Amélie conservou, né? Que chegou até nós hoje. Lá naquele mesmo portal, vocês vão encontrar também o contrato de casamento, né? Que eles geralmente faziam contrato de casamento naquela época, né? Que era o aporte dela, o aporte dele, e depois a comunhão de bens, né? Limitada às aquisições durante o casamento, né? Que são leis parecidas com as que tem hoje, né? Que é uma coisa que depois, quando morre um, né? A outra só paga taxa de sucessão da parte que ela não trouxe no início, né? Era uma coisa assim, né? De impostos sobre transmissão que fazia que geralmente se fazia contrato de casamento naquela época, e nós temos também esse contrato. E, inclusive, nesses documentos, é aí que consta, né? Que caiu a ficha, né? Cadê o pai de Kardec, né? Nesses documentos que constam desaparecido há 25 anos, né? Ou seja, 1832 menos 25, dá mais ou menos 1807, foi quando o pai dele, né, o esposo da mãe dele, desapareceu, né? E tem, inclusive, um documento judicial, né, de um juiz de notoriedade que diz, né, de notoriedade que o pai desapareceu para dispensar a autorização dele para o filho dele poder casar, né? Então, todos esses documentos estão lá no portal, né, da universidade. Ô, Charla, às vezes nós vemos a Amélie Gabrielle com hífen, mas não existe hífen. Aqui você pode ver aqui nesse documento aqui Não embaixo, tem. né, está em amarelo, aqui não tem hífen, não. Né? Ela tinha dois nomes, né? Prénom em francês, dois nomes sem o hífen. Quando tem o hífen é que é o nome composto, por exemplo, João Pedro, né? Jean-Pierre. É um nome, mas composto, por isso que coloca o hífen. Mas quando tem dois nomes, aí o segundo já segue sem o hífen. Inclusive aqui tem o endereço, não sei se dá para ler bem, Rue de la Planche, número 10. E esse Rue de la Planche número 10 era o endereço de Amélie, dos pais deles, que eles tinham já o sítio lá em Château du Loir, né? Que inclusive a gente conseguiu identificar agora onde está, né? Rua de Jerusalém se chama, né? O sítio que eles iam lá veranear. Mas eles também, na época, ainda tinham um apartamento em Paris, e esse Rue de la Planche fica bem perto da Rue de Vaugirard e Rue de Sèvres. É por isso que aquele círculo lá se conhecia, né? Senhora Musset, Boisset, que o casamento foi arranjado, né? Isso foi então o casamento. E aqui eu não sei, deixa eu ver aqui. Sim, vem depois, né? Eu vou inverter os slides. Em julho daquele mesmo ano, né? Quer dizer, casaram em fevereiro e em julho de 1832 foi que a mãe dele desencarnou, né? Jeanne-Louise Duhamel casou o filho e faleceu poucos meses depois, né? E ela foi sepultada no cemitério Montparnasse. Eu fiquei procurando isso durante 10 anos, né? Mas, afinal das contas, a gente encontrou, né, nos arquivos lá em Paris, né, essa data, né, naquela tábua de décès, né, que sobre a sucessão, né, que tem um registro onde
quando morria alguém, né, se preenchia a linha, né, e servia, né, para também recolhimento dos impostos sobre sucessão, né, dos herdeiros, que no caso aqui era o Hipólito, né? E foi ali que a gente encontrou, porque o Estado Civil, mais uma vez, queimou, não tem, e não houve reconstituição da certidão de óbito dela, né? Eu pensava que ela tinha morrido bem mais adiante, né? Eu sabia que em fevereiro de 1832 ainda estava viva, né? Mas muitas vezes, né? Inclusive quando nas cartas mencionava a pequena Louise, que eu vou falar daqui a pouco, eu pensava que pequena Louise foi a maneira que eles tinham de chamar a mãe, né? Jeanne Louise, que ela chamava Jeanne, mas também Louise. E só depois é que as coisas se clarificaram, né? Que a gente descobriu que ela tinha falecido logo depois, né? O tio, ele não, ele faleceu bem mais tarde, também veremos adiante. E aqui embaixo, né, o sepultamento dela, que foi no cemitério de Montparnasse, né, a não ser confundido com o cemitério de Montmartre, né, que fica do outro lado de Paris, onde o Hipólito foi enterrado primeiro em 1869. Esse cemitério de Montparnasse já não existe, né? Era grande, mas com a urbanização o cemitério ficou bem mais reduzido, não existe mais hoje. E voltando então um slide atrás, naquele mesmo ano, né, do casamento, né, quando o instituto dele, né, a volta às aulas era em outubro de 1831, já foi Rue de Sèvres, né, no novo local, e logo no ano seguinte, ano do casamento, foi que ele escreveu essa tese, né, da Sociedade Real de Arras, né, quais são as modificações úteis e fáceis a introduzir no ensino atual dos colégios para o colocar mais em relação com o estado da civilização e das necessidades da nossa época, né? Que era o título dessa tese, né? Que ele escreveu para essa academia em Arras. Arras é uma cidade que fica no norte da França, né? São mais ou menos 150 quilômetros ao norte de Paris, né? Então, ele já, né, continuando essa obra na área da pedagogia, né, e os esforços para melhorar o ensino, tanto na maneira dos professores ensinarem, como no conteúdo da própria instrução. Continuando, nós encontramos também, nós temos, né, esse documento aqui, né, que é datado de 1º de janeiro de 1833, e é o documento que ele foi dispensado do serviço militar do exército francês, porque muitas pessoas, historiadores que buscam falar mal do Rivai, né, disseram que tudo isso é mentira, que ele não teve esses institutos. Na época, o serviço militar era de 6 anos, tinha conflito na Argélia, tinha conflito na Bélgica, e com certeza ele estava lá na guerra, não podia fazer esse trabalho, tudo que os biógrafos falam, né? E graças a Deus, né, a gente conseguiu esse documento, né, que tem a foto dele, né? A foto, não existia fotografia, né? Aí descreviam, né? 1,69 m, cabelo e sobrancelha castanha, olhos castanha também, testa alta, nariz reto, boca média, queixo redondo e rosto oval, né? Que era a descrição dele nesse documento, né? E o documento diz que ele foi incorporado no Regimento 61 de Infantaria de Linha em 1º de abril de 1831, mas ficou na sua casa durante um ano, ou seja, ele foi dispensado de fazer o serviço. E se ele serviu, só foi poucos meses, entendeu? Então, esse documento comprova, né, que ele realmente, né, desenvolveu essa carreira na área de pedagogia em Paris, né, e porque ele foi dispensado. E porque foi dispensado, as leis também ajudam, né? Dispensado porque, primeiro, ele era o único homem na família dele, né? Na idade de trabalhar, sustento de família, né? A mãe e o tio já estavam velhos, né? Pensionados. E o segundo motivo é que, na época, faltava professores em Paris, né?
Então, por esses dois motivos fizeram que ele foi dispensado de fazer o serviço militar, que na época era de 6 anos, certo? Esse documento também, né, scan de alta definição, transcrição em francês e tradução em português, está lá no portal da Universidade de Juiz de Fora, né, o projeto Kardec. Continuando, pouco depois, né, ele ingressou o Instituto Histórico, né, e aqui a gente tem o diploma, né, você vê o nome dele, né, Monsieur Rivai, chefe da instituição, 15 de maio de 1834, membro titular, né. E essa sociedade é uma sociedade extremamente conhecida e famosa na França, né? E vocês veem aqui à esquerda, né, alguns dos personagens que eram membros desse instituto histórico, né? O Ampère, bem conhecido dos eletricistas, né? O Botin, né, que fez o primeiro livro de 1 milhão de endereços lá em Paris, né? O livro não era telefônico, né, mas livro de endereços, né? Saint-Hilaire, o Lacordaire que inclusive faleceu logo no início da codificação e que se comunicou, né, na Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, e o Lamennais também, e Kardec os conheceu pessoalmente quando era jovem, né? Por isso que ele diz que a gente reconhece, né, o espírito que assina, consegue melhor identificá-lo, tanto melhor quando a gente conheceu vivo, né? E ele aqui a gente tem a prova que eles se conheceram vivos, né? Porque frequentaram as assembleias do mesmo instituto, né? E Lamartine, que é o famoso poeta francês também, né? O Michelin, o Monvoisin, que a gente já falou, né? O famoso pintor, Eugène Sue, todos esses eram membros, então, desse instituto histórico, ou seja, além de ser na área da pedagogia, ele também era realmente uma sumidade lá no meio intelectual de Paris. Depois, voltando às publicações, né, 14 de agosto de 1834, já no Instituto Rivai, lá na Rue de Sèvres, né, ele pronunciou um discurso, né, na remessa dos prêmios aos alunos, né, os alunos mais brilhantes e os professores também recebiam prêmios, e esse discurso ele foi publicado numa pequena brochura, e é por isso, graças a isso, né, que essa brochura ficou conservada lá na Biblioteca Nacional da França, né? Inclusive, alguns desses documentos, né, ainda estão faltando, né? Está lá o original, mas a gente não tem digitalização ainda, né? Estou trabalhando no levantamento desses documentos faltando, né, para solicitar a digitalização, para poder colocar todos esses originais à disposição de todos os pesquisadores. Então, esse foi em 1834, né, 2 anos depois do casamento com Amélie. Ano seguinte, né, ele ingressou também na Sociedade das Ciências Naturais da França, né? Ou seja, ele não era médico, né, conforme alguns biógrafos afirmam, né, e conforme o Zeus von Tuyl e o Francisco Thyssen, na biografia deles, já questionavam, né? Ele não foi médico, né, mas ele estudava também as ciências naturais, né, a biologia, no caso, né? Que pertencia a essa sociedade desde 1835. Outro documento que se encontra lá no portal de Allan Kardec. 1837, né, a gente achou essa carta que ele escreveu para Amélie de Londres, né, 19 de setembro de 1837. E, inclusive, né, a carta não diz exatamente o que ele foi fazer lá, mas nós encontramos um anúncio no jornal de Londres naquela época, que o Rivai tinha publicado, né? Ele foi para Londres para conseguir alunos, né? Para o instituto dele, né? A gente não sabe se ele conseguiu ou não, né? Mas pelo menos ele, né, tem essa informação, ou seja, ele falava inglês, né, para se virar lá, né? E de Londres ele escreveu então essa carta para Amélie, descrevendo aquela viagem, né, que na época se fazia de navio, né? O navio descendo o rio Sena, né, até Rouen, Le Havre, depois contornando, subindo o Canal da Mancha, né, e entrando pelo rio Thames, né, na Inglaterra, chegando até Londres, né? E ele descrevia os centenas e centenas de barcos que iam e vinham naquela rota assim,
é outra carta super interessante. Também que se encontra no portal lá da Universidade de Juiz de Fora, né? Documentos originais de alta definição, transcrição e tradução ao português. Continuando, ainda no ano seguinte, ele escreveu outro plano, né? O programa dos estudos, segundo o plano de instrução de HLD Rivai, né? Primeiro caderno, ensino primário, né? É outro documento que foi publicado, que se encontra conservado, o original, lá na Biblioteca Nacional da França. Também não sei se esse se encontra já digitalizados por aí. Eu não achei. Vários deles, alguns deles eu encontrei, outros não encontrei, né? Quer dizer, mas pedindo lá na Biblioteca Nacional da França, a gente consegue as cópias. Continuando ainda nessas sociedades sábias, né, a gente já tinha mostrado alguns no mês passado, ele também foi membro do Instituto das Línguas, né, de 19 de julho de 1837, né, quer dizer, você vê que esse instituto foi criado naquele mesmo ano, então ele foi realmente um dos primeiros membros, né, membro residente desse instituto, né? O presidente era um Charles Nodier. E tudo isso, né, dá pistas, né, para a gente encontrar algumas atividades que ele realizou lá, né? Porque muitas vezes esses institutos também publicavam relatórios, atas, né? E algumas delas se encontram conservadas também na Biblioteca Nacional de França. E de vez em quando aparece o nome de Rivai lá, mostrando as contribuições que ele trouxe nesses institutos. Era membro, mas não era só assim, né? Ele participava de maneira bastante ativa, pelo menos em algumas delas. Vê que aí o Hippolyte está escrito errado. Eu ia te falar sobre isso, Tá escrito errado. No outro, não me lembro. Não, aqui não coloca o nome, só coloca o sobrenome. Isso é um problema que a gente encontra, né, que tem umas 4 ou 5 grafias, né, possíveis desse nome Hippolyte, né? A dele é essa que eu mostro aqui em cima, né? É essa que consta na certidão de nascimento e naquele documento de casamento que a gente viu. Esse nome, Charles, Hippolyte, é um nome comum entre os franceses? Quer dizer, ainda é hoje, mais na grafia que a gente vê usualmente, né? Essas grafias nem todas se conservaram até hoje, né? Mas não é hoje em dia tão comum assim. Mas tem, né? A gente pode ver, tem os websites que indicam, né, a popularidade dos nomes, né? Hoje tem os nomes um pouco diferentes, um pouco mais, vamos dizer, modernos, né? Mas existem pessoas chamadas Hippolyte bastante aqui na França. Então, aqui eu resumo um pouquinho, né? Em 1840, houve um problema, né? O Instituto Rivai funcionou beleza até aquele ano, né? E aquele ano houve um problema. A gente ainda não descobriu de fontes primárias o porquê desse problema, mas fontes secundárias, né? A biografia do Seuss, o discurso de Le Marie no Congresso lá de 1889, disseram que essa falência, inclusive eles colocam datas erradas, né? Foi em 1840 que aconteceu, que devido à falência, né, o tio dele, né, estava viciado em jogo e arruinou a família, né? Quer dizer, ele estava com dívida e provavelmente, né, o Hippolyte teve que bancar, né, para saldar a dívida que o tio contratou no jogo, né? Sabendo que a mãe dele já tinha falecido naquele ano, né? O tio talvez perdeu um pouco, vamos dizer assim, que a irmã dela o controlava um pouco, né? O segurava, né? E era um antigo militar, etc., né? Não parecia uma pessoa assim muito séria, né? Inclusive o próprio Rivai, né, e a Amélie comentam em algumas cartas, né, que ele foi enganado por uma mulher e muitas coisas assim, né? Quer dizer, era um solteiro velho, né? E inclusive o próprio Rivai viajou com ele para Aix-la-Chapelle, né? Na Alemanha, Aachen, para também tentar alguma coisa nos jogos, né? Quer dizer,
tentando se refazer, né? E o Rivai fazendo cálculos estatísticos lá para tentar conseguir algum lucro, né? Numa atividade dessa, né? Quando ele não podia mais viver desse instituto, né? E agora, o que a gente tem certeza é que ele cedeu o instituto para esse senhor aqui, senhor Pitolet, porque isso consta lá nos registros. Aqui a gente encontrou várias fontes primárias atestando isso, né? Que a partir de 1840, o chefe daquele instituto foi o seu Pitolet, e que, inclusive, o Rivai saiu ele não continuou exercendo lá, não, né? O Pitolet realmente assumiu. Mas o que aconteceu é que o aluguel que ele tinha, né, ia, me parece, até 10 anos, né, de 1831 até 1841. E o pouco tempo que esse Pitolet ficou ali, né, realmente o local ficou bastante danificado, né, era bastante desorganizado, né, e infelizmente, né, o contrato estava no nome do Rivai sublocou para esse Pitolet, que inclusive ele teve dificuldade, né, para cobrar o que o Pitolet devia, né, primeira dificuldade. Segunda dificuldade, os jesuítas, né, que eram os donos do prédio, processaram o Pitolet e depois processaram o Rivai para reaver, né, o dinheiro dos danos, dos consertos que eles deviam fazer, né, 1.880 francos. Isso também a gente achou em fontes primárias. Então, pode ver aqui, né, que a partir daquele momento, 1840, né, começou uma década mais complicada. Primeiro, porque ele não tinha mais essa atividade fixa, né, de chefe de instituição. Segundo, né, como consequência, ele sempre corria atrás de alguma atividade, né, para poder sustentar a família, né? A realidade era essa. O dinheiro era escasso e difícil, né? Que você quer Além desses processos, né, ele tendo que pagar pelos prejuízos que os outros fizeram. Ô, Charles, o que você quer dizer com ele foi para várias cidades para poder se manter a família? Várias atividades. Ah, tá bem, tá bem. Atividades. Eu vou citar algumas. Tá bom. Ele ficou em Paris. Esse Então, 1880 francos, hoje você teve a curiosidade de converter para euro, não? É mais ou menos, vamos dizer assim, entre metade e 2/3 de um salário anual médio. Quer dizer, era um montante bastante significativo. Uhum. Né? Continuando, 1841, outra carta que a gente encontrou, onde Amélie estava em Château de Loire, né? Ele ficou em Paris para resolver essas dificuldades aí, né? E na carta, né, pelo visto, a Petite Louise, né, aquela pequena Louise, estava adoentada, né? E Kardec, Rivai, né, escrevendo para Amélie, ele escreve nessa carta, corte um pedaço do cabelo dela, me envie na sua próxima carta, que eu irei consultar a sonâmbula chamada Mariette, né, para que ela possa me dar indicação sobre o que fazer para ajudar a recuperar a saúde da menina. Ou seja, Kardec, Rivai, né, 1841, já conhecia o sonambulismo, inclusive ia consultar uma sonâmbula, né? Para assuntos assim de saúde, mas não só, também para assuntos pessoais, né? Ou seja, ele já estava em contato de uma certa maneira, né, com o magnetismo, que ele mesmo disse que estudava desde mais ou menos 1825, né? Com sonambulismo e com esses fenômenos, né, que no caso aí são os fenômenos de psicometria, né? A sonâmbula pegando o cabelo da menina e sentindo, né, espiritualmente, né, ou pela psicometria, o que se podia fazer para ajudar na recuperação dela, né? Isso é outro documento, outra carta que a gente encontrou, né, original de Kardec, e que também está lá no portal da universidade. Isso foi, então, 1841, já naquele período mais complicado, né? E naquele mesmo ano, a gente achou um passaporte do Rivai, né, do Kardec. Podem ver aí esse documento, né, o passaporte, que também não tinha foto, tinha também aquela descrição, né,
altura, cabelo, cor né, fronte, rosto, queixo, etc., né? Aquela mesma descrição que a gente já viu, né? E esse passaporte ele teve que tirar porque, né, pode ver que para o interior, viajar dentro da França, precisava desse passaporte, e ele só era válido durante um ano, né? E a gente sabe também pelas outras cartas, que ele, naquele ano, ele viajou para Lyon, onde ele tinha uma tia, tia do lado do pai dele, né? O pai dele que desapareceu, né? A tia, a irmã do pai dele, ainda vivia lá em Lyon, né? Ela chamava Reine Rivaille, era uma pessoa extremamente rica, né? O patrimônio dela passava de muito 1 milhão de francos, né? E quando ela faleceu, né, ele tirou esse passaporte para viajar, participar do enterro dele lá e para tentar, né, ver como que estava a herança, né, como essa tia não tinha filhos, né, se talvez sobrasse alguma coisa para ele, né, porque ele estava passando com dificuldades financeiras, né. Mas aqui também, né, a gente não sabe exatamente, mas pelo que consta, né, a tia deu a herança dele para outra pessoa, né? E essa outra pessoa que o Rivail encontrou lá não deixou um tostão para ele, né? Foi uma operação que realmente também não resolveu as dificuldades financeiras dele, né? E com isso ele talvez conseguia saldar as dívidas e reabrir, no caso, um instituto, né? Que infelizmente não foi possível e, né, visto de um lado espiritual, não era a missão dele nesta encarnação, né? Ele tinha outra missão para cumprir. Né? Esse é outro documento, então, que se encontra lá no portal, no projeto, Projeto Kardec. E aqui eu tenho alguns slides sobre essa história de Pequena Luiz, né? Desde 1840, nas cartas, né, se fala de uma pequena Luiz, né? A gente publicou no blog do Ismael Gobo, né, bem conhecido no Brasil, foi em outubro de 2018, né, no aniversário da desencarnação de Kardec, ou no dia seguinte, que a gente publicou esse artigo em português. A gente também o publicou na Revue Espírita em francês. E interessante porque aqui também, né, quem era essa pequena Luiz, né? Era uma maneira afetuosa de chamar a mãe, né? Até que apareceram outros documentos, né? Em 2018, outros documentos originais, né? E onde realmente a dúvida ficou maior. Não, para aprender ela a contar, você faz assim, né? As unidades, as décadas, os centésimos, e coloca assim umas fichinhas, né? E aí pede a ela de colocar os números com as fichinhas, né? Isso não pode ser a mãe dele, né? A mãe dele já sabia calcular, né? Era adulta, né? E ele também contente, eu fico muito contente que ela pôde me escrever, né? E pensei, talvez a mãe tivesse um AVC, alguma coisa, né? Mas não. Depois caiu a ficha quando apareceu uma carta do pai de Amélie para Amélie lamentando da morte da morte daquela menina, né? Aí a gente compreendeu, né, que essa pequena Louise, na realidade, né, ela era criada por eles, né? Era uma menina pobre lá em Paris, órfã, né? Não era adotada e não tinha o nome de família deles, né? Porque a lei não permitia naquela época, nas condições que eles tinham, mas que essa menina ficou pelo menos durante 5 anos com eles, né? E ela faleceu em 1845 na idade de mais ou menos 8 anos, né? Não conseguimos saber exatamente a identidade dessa menina, né? Tem várias candidatas, né, que a gente identificou, de meninas chamadas Louise, de mãe, de pai desconhecido, de coisa assim, de pessoas muito pobres lá em Paris, né? E que faleceram naquela altura, né? Mas, infelizmente, só com nome é difícil, né? Sem nome de família, principalmente em Paris, com aqueles arquivos queimados, né? Provavelmente a gente não vai conseguir nunca a identidade exata dela, mas o que a gente tem certeza é que ela existiu, que viveu entre eles durante 4 anos, né? 5 anos pelo menos, que ela estava em uma saúde bastante frágil e que ela morreu lá em final de novembro ou início de dezembro de 1845, né? Então, o próprio casal naquela década de 1840, difícil, né?
educando uma menina, né, cheia de esperança para o futuro e tudo, né? Mais uma vez, né, sofreram a perda dessa menina, né? Lembrando que naquela época não eram espíritas ainda, né? E aqui vocês veem essa carta, né, com as unidades aqui, você vê 0, 1, etc., né, com as fichinhas, ensinando ela a contar. E aqui à direita, né, de 6 de dezembro de 1845, é a carta do pai de Amélie para Amélie, lamentando pela desencarnação da menina, né, que ia sempre de férias lá, corria no jardim, com as galinhas e tudo mais, né? Uma menina cheia de vida, né, que infelizmente, né, faleceu jovem em novembro ou bem no início de dezembro de 1845. Então, isso é esse episódio da pequena Louise, né? E tem outras cartas onde ele fala dela, né? Mostrando que realmente ela vivia lá junto com eles, né? Eles moravam em 1845 na Rue Mauconseil, e a menina lá tinha um quarto, uma cama, tudo mais. Então, esse pensionato da Rue Mauconseil funcionou entre 1843 e 1850, certo? Era um pensionato para moças, né? Naquela época, pensionato para moça só podia ser dirigido por uma mulher, homem não tinha direito de dirigir esses pensionatos, então era dirigido por Amélie, né? E ele funcionou bastante bem, né? Inclusive, dava um ensino, né, para as moças, que naquela época só os meninos iam para a escola, as meninas não iam não, né? Mas nesse pensionato, né, proporcionavam também, né, educação para as meninas, né? E aqui a gente encontrou vários documentos originais, que apareceram em 2018. Vocês podem ver aqui um discurso que foi feito, né, na remessa de prêmios de 1844, da letra, né, e concepção do discurso de Amélie, né? E aqui à direita você vê um discurso do próprio Rivai, né, que ele também fez um discurso em 1845, né, para as moças e para os pais, né? Aquelas cerimônias, né, que serviam para granjear, né, mais alunas, né, para esse pensionato. E esse pensionato, pelo visto, funcionou bastante bem, né? Funcionou, permitiu a ele, né, ter, vamos dizer assim, uma certa estabilidade financeira, né? Pelo menos até 1850. Em 1850, infelizmente, houve outro evento que fez que eles tiveram que ceder esse pensionato para moças para uma outra pessoa que, então, assegurou a continuação. Os problemas continuavam, né? Essa década, realmente, desde entre 1840, quando fechou o Instituto, vendeu lá para os Pilotet, né, Pitolet, até 1855, né, quando ele começou a se interessar pelo espiritismo, foi realmente um período complicado para ele e para Amélie. 1843, ainda nessa mesma época, né, ele entrou na Sociedade de Frenologia de Paris, né, que também tinha sido fundada, né, inclusive você vê aqui, né, o Gall, né, que era aquele que concebeu, né, a frenologia que Rivai depois comentou na própria Revista Espírita, né, já denunciando, né, aquelas ideias, mostrando que a forma do crânio não determina a evolução do espírito que se reencarna naquele corpo, né? Mas ele participou, era uma coisa nova, né? Que a ciência estava fazendo pesquisas na época e onde ele participou. Esse documento também se encontra no portal. Outro documento que também colocamos no portal, que é um documento que nem existe na Biblioteca Nacional da França, que chegou com esses originais, é essa, né? Não tem data, mas pelo endereço, né, Rue Mauconseil 18, né, a gente sabe que foi entre 1843 e 1850, né, quando eles moravam ali. E Rivai fez mais um documento, né, observações sobre a instrução pública, endereçada a senhores membros das diversas comissões encarregadas da reorganização do ensino, né? Assinado, né, HLD Rivai, membro de várias academias e sociedades sábias, né, endereço Rue Mauconseil 18.
Pode ver aqui que ele não colocava mais chefe de instituição, né? Que ele não era mais, né? O instituto dele já tinha sido repassado, né? E é um documento que também, né, a gente já divulgou, já está lá na mão, por exemplo, de Dora Encontre, né, que já o traduziu, também está lá no portal da Universidade de Juiz de Fora, e é super interessante, né, que é uma espécie de um desenvolvimento, né, daquela tese, daquele primeiro documento de 1831 que ele tinha escrito anteriormente, né, que ele escreveu com mais experiência, né, nessa área do ensino. Essa década de 1840, né, ele lutando, né, para o sustento da família, né, com o instituto já funcionando bem, mas complementando, né, porque ele não cuidava diretamente do pensionato que era cuidado por Amélie, ele revisou e escreveu outras obras pedagógicas, né? Então você vê, né, o de aritmética, né, que foi já na terceira edição, né, depois daquela primeira que a gente viu em 1823, né? Que também se encontra lá na Biblioteca Nacional de França. 1846, né? Tinha no primeiro livro tem os problemas e ele também publicou o livro com as soluções, né, para os professores, né? Inclusive aqui, né? Tinha concursos, né, para entrar na prefeitura de Paris e na Sorbonne, né? Que ele também fazia documentos, né? Um livro sobre as soluções dos problemas que eram submetidos aos participantes daqueles concursos, né? Isso foi 1846. Também se encontra, né, quando se vê aqui, Bibliothèque Nationale de France, Catalogue Général, né, na Biblioteca Nacional de França. 1847, né, mais um curso completo de aritmética, né, 3.000 exercícios e problemas graduados, muitos questionários sobre pesos e medidas, método para o comércio, né, que inclusive ele ensinava esse tipo de matéria para as moças, né, o que as moças podiam fazer naquela altura, né, é tomar conta, por exemplo, de uma loja, né, e então para tomar conta de uma loja elas tinham que ter um pouco de contabilidade, um pouco de aritmética, etc., né? Então aqui também ele fez um curso completo e esse já se encontra digitalizado, né? Esse está disponível na Biblioteca Nacional da França. No mesmo ano, né, ele fazia também um projeto de reforma, né, a respeito dos exames e das casas de educação, né, de jovens, seguido de uma proposição tocando a adoção dos livros clássicos pela universidade, né? Isso em conformidade do novo projeto de lei sobre o ensino, né, que estava sendo discutido em 1847. Esse livro não se encontra na Biblioteca Nacional da França, mas a gente encontra ele numa outra biblioteca aqui, né, que é desse Walcott, né? Quer dizer, aqui também a gente pode conseguir encontrar esse original. Sempre esse mesmo ano, 1847, né, que a gente via que ele fazia muitas coisas assim em paralelo, né, para tentar sustentar a família, né? Ele entrou nessa sociedade pela instrução elementar, né? Que ele também foi, né? Aqui você vê a profissão dele, está escrito professor de matemáticas em Paris, né? E professor de matemática, ele dava cursos, né? Isso consta das biografias, né? Que ele dava aulas particulares, né? Para alguns alunos, né? De matemática e de outras coisas, né? A profissão que eles colocaram lá foi essa. Naquele ano também, né? Ele já conhecia o Levi Álvares, né? Que era um professor que ainda tinha um instituto, e ele dava também aulas naquele instituto do Levi Álvares, inclusive escreveu um livro, né, juntamente com o Levi Álvares, que está aqui, no caso, né, desse mesmo ano, e fizeram até um contrato, né, mostrando como que eles iam dividir os direitos e as rendas daquele livro e tudo mais, né, deixando as coisas assim bem claras, né? E o livro aqui era a Gramática Normal, né, da língua francesa ou soluções gramaticais, né, razonadas, contendo as respostas a todas as questões propostas nos exames da Prefeitura de Paris, né, da Sorbonne. Ou seja, ele fez um livro sobre aritmética e fez um livro também sobre gramática. Esse
tem dois autores, né? Ele e o Levi Álvares. 1848, mais um livro, né, que ele publicou, que se encontra também disponível, né? Podem ver aqui à direita a primeira edição, de 1848, e uma segunda edição, né, posterior, de 1868. Né? Em 1868, inclusive, ele já era Kardec, né? E alguns desses livros que ele escreveu, né, pedagógicos, tiveram revisões até depois da codificação, no início da codificação, né? E esses também se encontram lá na Biblioteca Nacional da França. Certo? E eu disse, né, que ele também trabalhava, eu não coloquei tudo aí, né, em companhias de seguro. Ele trabalhava, fazia cálculos, por exemplo, de probabilidade de riscos, né, para calcular os prêmios, né, usando justamente essas capacidades que ele tinha, né, na área da aritmética, né, para tentar também, né, assessorar companhias de seguros, né, no negócio delas, né, e ele passou um tempo fazendo isso, né. Em tudo isso, mais o fato que em 1847 faleceram os sogros dele, né, os pais de Amélie, né. Ele falou, me parece, início de julho, e a mãe de Amélie faleceu em agosto, um mês depois, né, um mês e meio depois, também em agosto de 1847. E então, né, o patrimônio que eles tinham, né, foi Amélie que herdou, né? Então, com isso, mais a atividade que funcionava bem, né, a gente viu que em 1849 eles conseguiram adquirir aquela propriedade na Vila Ségur, né, que ficou conhecida também na codificação. Eles adquiriram por 10 mil francos. Foi uma adjudicação pública. A escritura, ela deve fazer umas 30 páginas, é uma coisa extremamente complexa, mostrando os proprietários, um que faleceu, depois o outro pagou, e depois o outro faleceu também, o terceiro... Uma coisa que realmente só um jurista consegue analisar tudo o que aconteceu ali. O fato é que conseguiu, né, por conta de tudo isso, comprar a um preço relativamente barato, né, 10 mil francos, mais todos os custos que tinham, né? Ou seja, isso foi com certeza, né, com a ajuda da espiritualidade, né, porque essa Vila Ségur ia prestar serviços enormes, né, para a codificação que ia começar, né, alguns anos depois, né, 1857 foi o Livro dos Espíritos, né, ou seja, 8 anos depois, né. E esses documentos nós encontramos todos eles, né, lá nos livros, nos arquivos municipais em Paris, e podemos também colocar à disposição. Esses não colocamos no portal, né, porque não são, eles existem lá nos arquivos, mas a transcrição e as fotos a gente pode colocar à disposição de qualquer pessoa que solicitar. Ô, Charles, eventualmente o nome da Ségur se escreve assim com 2 L's A, como em italiano, não? Vila em francês é com 2 L, isso. Sim, mas não usa Ville, né? Não, só Vila, tá bom. Ville é cidade, Vila é uma propriedade. É uma propriedade, é uma casa com terreno em torno. Isso. Né? E a gente conseguiu essa foto, pode ver aqui, Vila Ségur, né, o portal, é uma foto da Avenue de Ségur, mais ou menos naquela época, né? Você vê o pórtico, né, com o portão, né? E essa parte aqui à direita era alugada, né? E a parte à esquerda também era alugada a um negociante de carvão e de madeira, né? Que na época fazia calefação de carvão e de madeira, né? E isso foi então um desenho que a gente conseguiu lá na livraria, né? Você vê que é 59, todo número fica batendo, né? Certinho. E à direita aqui vocês podem ver uma espécie de um mapa, né? Que foi feito e que se encontrou quando o Lemarie vendeu, né? 39, desculpe, não é 59, né? A Avenue de Ségur. Quando ele vendeu, né, fizeram um mapa, porque tinha um seguro, e o seguro, né, ele tinha, no contrato de seguro, o mapa, né? Podem ver aqui,
charbon de bois, né, carvão de madeira, à esquerda, né, da entrada, e à direita é uma habitação, né, quer dizer, é uma casa que também era alugada. Então, tudo isso, essa propriedade, né, contribuiu, né, a dar uma renda ao casal, né, que inclusive permitiu a eles, né, bancar com o início da codificação, né, com o Livro dos Espíritos e também com a Revista Espírita, né, que Kardec bancou do bolso dele. Tinha um jardim, tinha até uma capela, né, essa capela aqui, né, e tinha esses prédios, né, A, B, C, D, e E, que era o prédio lá na entrada, né, que tinha um concierge, né, como a gente chama, né, como que a gente diz, um porteiro, né? Porteiro, porteiro. Isso. E nós conseguimos outro desenho, né, mais detalhado, que é esse. Esse foi quando o Lemarie, né, vendeu, estava tentando vender, né, quando houve aquele processo de familiares longínquos de Amélie, né, cancelando aquela doação, reavendo o prédio, né, essa propriedade. O Lemarie tentou vender, né, mas infelizmente a venda foi cancelada, né, e eles levaram, e isso levou à falência, né, da sociedade pela continuação das obras de Allan Kardec. Isso já era nos anos 1895, né, no final do século. E aqui você pode ver, então, o mapa, né, que estava naquela ata de venda, né, onde a gente vê toda a extensão, né, quer dizer, tinha muito mais área atrás, né, tinha um jardim enorme com videiras, com vinhedo, com muitas, né, que eles realmente plantavam e usavam, né, tinha uma entrada principal aqui, tinha uma pequena entrada aqui, tinha um poço, etc. E quando à esquerda a gente pega o Google Maps de hoje, né, a gente vê muito bem ainda, passando pelo contorno das casas, né, onde que isso era. E é exatamente no lugar que hoje ainda se chama Villa Ségur, certo? Então, Villa Ségur, na época, era onde tem hoje. Só que hoje tem os prédios, quer dizer, mais modernos, né? A área foi completamente remanejada e reconstruída. Certo? Então, isso Kardec, então, conseguiu adquirir em 1849, né, por 10 mil francos. Né? Quando ele ficou na codificação, poucos anos depois, já valia 100 mil, e quando o Lemarie quis vender, já valia 300 ou 400 mil. Né? Quer dizer, aquela área, né, que na época era o subúrbio de Paris, né, se valorizou bastante. Inclusive ajudou o codificador, né? Como a gente vai ver mais adiante. Então, vamos continuando. Ainda, né, já estou chegando no fim dessa década. 1849 foi esse livro, né, que a gente mostrou o contrato, né, que se você vê, né, com a assinatura do Levi Álvares e do HLD Rivai, né? Foram coautores desse livro de gramática, né? Dos exames, etc. Como a gente viu adiante, esse livro também se encontra já digitalizado, né? Por isso que eu posso mostrar aí a capa deles para vocês. Isso já era uma reedição de 1867, mas a primeira edição era de 1849, certo? Então, né, o Rivai, né, ele não perdia tempo, né? Ele continuava com a atividade elevada, né, para tentar complementar a renda, né, para sustentar a família, né, que era ele, a Amélie e o tio que ainda estava por ali, né, ainda estava vivo. 1850, mais um, né, que é essas dictées du premier e du second âge, né, que também houve uma primeira edição em 1850, conforme aqui, e uma outra edição, né, de 1876, ou seja, depois da desencarnação do Rivai, né, quer dizer, já com Amélie como herdeira, né, reeditando o livro. Também se encontram na Biblioteca Nacional da França. 1852, né? A gente já está entrando agora na década de 50, né? Bem perto de poucos anos antes de Kardec. Ele fez uma sociedade com uma pessoa chamada Régie de Baker, né? E fez uma agência dramática. Era uma agência de atores de teatro.
né? E nós encontramos vários documentos sobre isso, né? Nas listas das sociedades na época. Aqui embaixo, né, tinha o estatuto da sociedade, da criação dela, né? E aqui à direita, né, o artigo do Tribunal de Comércio, né, que comprova, né, que o Rivai fundou então essa sociedade junto com esse Edmond Charles Bernard Réjou de Baker, certo? E isso era, então, o Rivai nessa atividade dos teatros, né, que também é comentada nas biografias, dos quais a gente também temos agora algumas evidências de fontes primárias. Outra coisa que é completamente diferente, naquela época se construíam os esgotos de Paris, né? Só que o problema dos esgotos é que tem cheiro, né? Então, quando você tem, por exemplo, as águas pluviais entrar no esgoto, né, o cheiro do esgoto subia e cheirava mal nas ruas, né? Queria fazer saneamento e trouxe outro inconveniente. E hoje se sabe muito bem, né, que para evitar o cheiro do esgoto tem que ter sifão, né? E o Rivai inventou naquela época, né, essa cuvette siphon mobile, né, ou assim, uma bacia sifão móvel, justamente para evitar esse cheiro. E ele depositou uma patente sobre isso, né, um brevet, né, que eu estou mostrando a imagem aqui, né, e né, com todos os detalhes, né, tinha um tubo de vidro, tinha todos os desenhos, né, explicando essa invenção dele, né, como que era instalado no chão e tudo mais, né. Só que, mesma coisa, né, infelizmente, parece que não foi um grande sucesso comercial, porque a gente encontrou em algumas cartas, né, ele fazendo tratações com alguns industriais para industrializar a invenção dele, mas depois não houve mais informação, quer dizer, provavelmente, né, outros sistemas mais simples prevaleceram. Essa é mais uma matéria que nós publicamos na Revista Isso. Espírita como um furo de reportagem. Isso, Pelo foi nosso Cláudia querido... Bonmartin, né, que foi atrás. Eu e Cláudia lutamos aí em Paris, andamos quilômetros para chegar a esse material maravilhoso e que o nosso querido Calzone escreveu para a revista. Exato. E ele morava, então, né, no Boulevard Saint-Martin, né, quer dizer, aquele boulevard onde tem muitos teatros, né, em Paris. Já não morava mais na Rue Mauconseil, né, onde funcionava aquele pensionato para meninas. No mesmo ano, ainda em 1853, em dezembro, ele fundou outra sociedade chamada Rivai e Compagnie, né? Sociedade Rivai e Compagnie. E essa sociedade também fomos atrás, encontramos, né, nos registros lá do Tribunal de Comércio, né? Era, como que eu poderia dizer isso, uma espécie de uma Amazon, né, na época, ou seja, ele fez uma espécie de um bazar de produtos com bom relação entre qualidade e preço, né? E que ele queria, então, né, as pessoas depositavam lá e ele vendia, né? Ou seja, um pouco que nem a Amazon faz hoje, só que de maneira virtual, né? Ele queria fazer naquela época de maneira presencial, né? Que o virtual não existia ainda, né? Então, até nisso, né, a gente vê que ele estava adiantado, né, sobre o tempo, né? Porque essa sociedade, né, que ele queria juntar um capital de 300 mil francos na época, também não chegou a ser completamente concretizada, né? Porque provavelmente, né, como ele tinha pouca experiência, né, nessa área do comércio, né, ele não achou suficientemente pessoas, né, confiando e investindo dinheiro nessa empreitada, né? Só mostrando mais uma vez como que ele lutava, né, para conseguir o sustento da família, encontrar uma atividade. E tudo isso não deu certo, a gente sabe por quê, né? Porque a gente já estava, se tivesse dado certo, né? Quem sabe lá, ele não teria ido lá para ver as mesas girar, né? 2 anos depois, né? Então, a gente sabe por que nada de tudo isso deu certo. Só deu para levar, né? Asseguraram também aquele imóvel, né, que a gente falou, que dava assim, vamos dizer assim, a estabilidade necessária, a serenidade, né,
que ele pudesse, inclusive, se dedicar a tempo integral, né? A partir de 1858 ou talvez depois, né? Para essa atividade, né? Ou seja, os espíritos realmente deram a ele sempre o que ele necessitava, mas nada de assim facilidade, né? Ou de coisas que funcionando bem demais, que podia ter feito que ele se desviasse da missão que ele ia ter que cumprir. E aqui ainda, né, esse mesmo ano, 1853, em novembro, né, tem outra carta, a gente tem uma só dessa época, né, que inclusive a Amélie estava com o tio em Aix-les-Bains, tentando também um jogo, né, que ainda estavam tentando, né, o tio continuava lutando lá para se desfazer da ruína dele, né, e a Amélie o acompanhando, né? E o rei vai fazendo cálculos e eu não entendo. Deve ter um trick aí, né? Porque pelos cálculos de probabilidade você já devia ter ganhos, né? E aí ele dizia, ó, veja lá, né? Vai pelo teu juízo para ver se vocês parem, né? Porque na realidade, em vez de ganhar dinheiro, eles estavam perdendo, né? E nessa mesma carta ele fala do teatro, né? Que realmente a gente encontrou isso, né? O Teatro de Délassement Comique, né, que era dirigido por um Hildbrunner, teve também um processo judicial em que Kardec, acho que ele não foi condenado, mas ele foi citado como testemunha, né? Ele, de uma certa maneira, foi envolvido, né? Inclusive, ele participou também da liquidação de um teatro lá. Então, mostrando que naquela década, né, ele tinha várias experiências nessa área do teatro, mas nenhuma deu certo. E 1855, então, né, ele já tinha começado a visitar, a ver as mesas girantes e tudo, né? Ele já morava 8 Rue de Martyrs. Foi aí que a gente encontrou, né, a ata de desencarnação do tio dele, né, que era o François Duhamel, né, que faleceu, então, 21 de janeiro de 1855, né, esse tio que deu tantos problemas, né, perdeu, arruinou a família, criou muitas dificuldades, né, ele já tinha 80 anos, né, e eles realmente assistiram ele, né, cuidaram dele até sua desencarnação, né, inclusive morando já na Rue des Martyrs, né, que foi o mesmo endereço onde ele começou a codificação. Nós fomos também atrás da sucessão do tio, né? E a sucessão do tio, a menção que está lá no registro é renunciação à herança, né? Significa que eles renunciaram à herança, por quê? Porque a herança provavelmente era dívida, né? Então, eles tinham direito, né? Quando era não ascendente direto, né? No caso aqui, um tio, tinha direito de renunciar, né, a essa herança, visto que o valor da herança era negativa, né? Então, é isso, viu, Nádia? Agora a gente chega à codificação, né? Agora começa a codificação, né? 1855. Agora, deixa eu ver se... Não, eu não tenho mais slide, isso foi o último, né? Uhum. Quer dizer, eu vou ter que preparar essa parte de Kardec no mês que vem, né? Isso. Essa apresentação terminou aqui, né? 1855. O bom é que lá a gente tem a história contada por ele mesmo, né? Nas obras póstumas, né? Dos primeiros passos e tudo mais, né? E, inclusive, né, a gente vai complementar aquela história lá das obras póstumas, né, com outros documentos das fontes primárias, né, que a gente encontrou no início da codificação, né, que ele fez empréstimos importantes, né, de 25 mil francos, né, e que mostra, né, que ele realmente investiu, né, patrimônio dele, tudo, né, foi um investimento total para poder bancar o Livro dos Médiuns, né, 1850, a revisão do Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, enfim, o início realmente da codificação não deu lucro, né? Foi mais investimento, mas ele foi corpo e alma, né? A partir do momento que ele comprou a missão, né? Investindo, né? Usando como garantia aquela propriedade lá da Vila Ségur, e que permitiu bancar, né, fazer o necessário, né,
no recuso do seu Tiedemann, que não queria financiar, né? Que ele estava mais amigado com o Pierre Harry, a revista espiritualista, né? Uma corrente um pouco diferente da corrente espírita, né? Não, ele partiu para né, com o Conselho dos Espíritos, né? Partir por conta própria, bancar ele mesmo tudo que era necessário, né? E isso foi que deixou ele livre, né? E os espíritos também, né? Para intuí-lo na direção que, na realidade, eles queriam e dos quais ele serviu de instrumento fiel. É muito emocionante agora você nos trazer toda essa história, todas essas renúncias. Por isso que eu sempre comento que nós todos deveríamos estudar o homem Kardec, que na verdade é o homem Rivail que passou a Kardec. E eu também costumo dizer que nós costumamos admirar Kardec, respeitar Kardec. Também era o que faltava, nós não respeitarmos Kardec. Mas nós não amamos Kardec. Né? Então, conhecer tudo isso com todas essas minudências que você nos traz, Charles, é um grande alento e um inestimável serviço para que o movimento espírita se dê conta do homem Rivail, que deu sequência, digamos assim, se é que podemos dizer, à figura exponencial de Rivail. Kardec. Aquela carta, né, que a gente leu, né, mostra realmente, né, pessoas simples, abertas, francas, leais, transparentes, diretas, né, sem máscaras, né, sem hipocrisia, sem pompa, sem enfeite, né, e a espiritualidade, né, que muitos, né, vê Chico Xavier, teve uma vida extremamente difícil, né? Kardec teve uma vida complicada, né? Leon Denis também passou né? Todos esses grandes missionários, né, na realidade, eles passaram por essas dificuldades. E são essas dificuldades, né, que provavelmente, né, eles aceitaram passar antes de se reencarnar, que na realidade os fez mais fortes, né, e que fez que eles conseguissem cumprir com essas missões complicadas, né, que eles fossem mais sólidos, mais fortes, mais preparados, né? Imagine Rivai com uma loja aí rendendo muito dinheiro, né, com bastante facilidade material e tudo mais. Será que ele teria sido mais difícil para ele, né, se interessar por que negócio de mesa girante é esse, né, entendeu? Mas não, ele foi lá simples, né, olhou, comprou a missão, né, quando o Espírito de Verdade disse, ó, a missão é tua, viu? Tu pode fazer como também tu pode falhar. Se tu falhar, vai em outro e faz no teu lugar, né? É isso que a gente lê lá nas obras póstumas, né? E ele disse, né? Fez aquela prece a Deus, né? Deus, estou aqui à tua disposição, vou me consagrar corpo e alma a essa missão. E ele fez, né? E com certeza esses elementos que a gente mostrou, né? Essas dificuldades que ele passou, né? Sendo acusado injustamente, né? Tendo que pagar pelo prejuízo dos outros, uma menina que eles criaram que morreu jovem, a mãe que morreu também logo depois de casamento, né? Tudo isso foram, né, dificuldades que, na realidade, fortaleceram eles, fizeram deles aqueles espíritos fortes, né, para poder aguentar, né, a barra de trabalho, a barra também de oposição, né, os católicos contra eles, os espiritualistas, os magnetizadores, os materialistas, tudo contra ele, né, durante essa codificação que eles levaram até o fim sem falhar, né? E é isso que também serve para nós de missão. Muitas vezes a gente chora de barriga cheia, não é? Ah, se eu tivesse dinheiro, eu faria muito mais coisa. Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Chico não tinha nada, né? Divaldo também começou com quase nada, né? E, portanto, né, ver o que hoje eles fizeram, né? Essas obras, tanto na área da mediunidade, essas milhões de pessoas consoladas, né? Aí na Mansão do Caminho também, milhares de pessoas assistidas, né? Ou no Remanso Fraterno com o nosso Raul Teixeira. Quer dizer, né? Aí que a gente vê, né? Raul Teixeira passando por dificuldades até de saúde, né?
Leon Denis, que era quase cego, né? O Gabriel Dolan, que não podia nem, né? Tinha problema de equilíbrio, tinha que andar de cadeira de roda, né? Então, isso nos traz essa humildade, né? Nos ajuda a deixar de nos queixar, de deixar de chorar de barriga cheia. Que bom. Interessante ouvir um francês com a expressão barriga cheia. Chorar, on pleure le ventre plein, é a tradução literal da expressão Exatamente, francesa, né? exatamente. Pois é, essa grande emoção, e talvez essa seja uma grande mensagem da espiritualidade a respeito da aplicação da lei divina. Exato. Porque foram criaturas que encarnaram em nome e para a essência das coisas. Não se deixaram distrair pelas vantagens do mundo. Exato. Uma beleza. Não se deixaram pela evolução do espírito que eles tinham, né? E não se deixaram porque, para não tomar nenhum risco, né? Escolheram, né, um plano de vida com dificuldades para ter certeza, né, que não iam sucumbir, né? Que eles iam sair disso mais forte, né? Interessante. E isso não é só nessa época, né? Você vê, a vida de Sócrates também foi com uma humildade, com uma busca de essência, né? O Sócrates também não tinha nada, vivia lá. Pois é, Jesus, né? Não tinha nada, né? Todos Exatamente. os grandes Todos missionários eles. eram assim, né? É bom nós vermos, nós meditarmos sobre isso. Exato, exato. Muito bem. Então, vamos aguardar nosso próximo encontro, quando nós vamos abrir aqui a fase, o período Kardec. Entra no Kardec mesmo, exatamente. Isso. Né? Que, daqueles documentos que apareceram, né? Muitos eram do Rivai, né? E muitos também eram do período Kardec, né? Inclusive os do acervo Canuto Abreu, né? Acho que ali só é do período Kardec. Que foi aquela pasta, né, que o Kardec juntou para um dia escrever a história do Espiritismo, né? Então, esses outros foram esses que apareceram aqui, né, no acervo chamado Forestier, né, que apareceu, é o filho do Forestier, né, o Jean Forestier, que entregou esses documentos aí para o Roger Pérez, né, que você conheceu também, né, Roger Pérez, e chegaram até nós por essa via, né? E os outros, né, que ficaram lá na livraria Alemarie, que hoje pertencem àquele acervo ACOL, né, a Kardec.online, e que, né, todos do acervo Forestier já estão no portal. O do acervo ACOL já tem muitos, né? Embora são 2.000, ainda tem muito mais para vir, né? E esses do acervo Canuto de Abreu, também espero, né? Tem algumas dezenas, e dos 700, né? Espero que também logo teremos o restante, né? E aqueles são mais específicos sobre o período Rivai. E nas nossas pesquisas, né? Você viu, eu me baseei nesses documentos, mas esses documentos nos dão pistas, né? Para nos arquivos aqui de Paris e de outras cidades encontrarem outros elementos, né? Que então ficam, vamos dizer assim, né? A gente cada vez encontra mais uma peça do quebra-cabeça para poder entender melhor tudo o que aconteceu naquela altura. Isso. Você agora nos deu informações sobre os acervos, né? O que chegou, o que não chegou, onde estão os documentos, foram para o Canuto, etc. e tal. Você podia fazer agora, no início da sua próxima apresentação, um quadrinho, até assim como você também gosta de fazer, um quadrinho para nós termos esse conhecimento, essas informações assim didaticamente apresentadas. Como engenheiro, você vai fazer isso muito bem. Isso. E, inclusive, está lá no portal. Tem uma página que explica os acervos, né? Que a gente já fez descrições, né? Então, eu vou tirá-lo dali, né? Para mostrar de uma maneira mais sintetizada. Você traz para nós aqui, isso. E isso fica também no acervo do ICEB. Isso. Que você enriqueceu, tem enriquecido e ainda vai enriquecer mais, não só na próximo encontro, mas também depois em outras palestras que você certamente virá fazer aqui para a nossa alegria. O ICEB agradece profundamente a sua
grandiosa colaboração, a sua dedicação, a sua seriedade, a sua história como pesquisador do Espiritismo, como espírita. Deus te abençoe, Charles, querido amigo, querido Muito irmão. obrigado, Nádia. A gente está aqui simples operários, né, nas mãos da espiritualidade, né, que tentando cumprir, né, nossa parte, né, da vontade deles. Isso. E do nosso Pai. Isso. Então, agradecendo, Mestre Jesus, toda a contribuição, toda a riqueza, todo o trabalho do nosso querido irmão Charles Kempf. Certamente abençoado pelas tuas mãos, por Maria, por seu anjo da guarda, pelos amigos espirituais, para que possa continuar a sua tarefa de fazer essa verdadeira arqueologia para sabermos, conhecermos mais o homem rival e o codificador Kardec. Neste instante, ao te agradecermos pela oportunidade de aqui estarmos, sobretudo na condição em que estamos, pela existência do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pela presença do nosso querido Charles Kempf, que continue a receber todo esse influxo de bênçãos por sob sua mente e seu coração, nós ainda te rogamos, Mestre, que aceites o nosso preito de gratidão por tudo que temos recebido, desde sempre, e continuaremos a receber de tuas mãos, de tua mente e de teu coração. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.